Se você chegou nesse vídeo aqui é porque você está numa enrascada. Você está precisando recuperar o seu acesso ao seu site WordPress e não consegue. Eu vou ensinar para você nesse vídeo de forma rápida, prática e objetiva. Afinal de contas, aqui você aprende. Muito bem. Bom, aqui eu tô para poder simular para você, eu tô aqui num site onde que eu vou tentar logar aqui, não vou conseguir, na verdade, já não estou conseguindo logar. E como que a gente vai fazer para poder conseguir recuperar a senha WordPress? Bom, a primeira coisa que você deve fazer, por incrível que pareça, é clicar aqui em perdeu a senha e colocar aqui o nome de usuário e o endereço de e-mail que você tenha utilizado para poder criar sua conta no WordPress. É o primeiro passo, mas muito provavelmente você já tentou isso e não conseguiu. Mas eu preciso falar isso porque muita gente não sabe. Você tem que vir aqui e tentar recuperar porque você vai receber o link de redefinição no e-mail que você tem cadastrado aí no seu site WordPress. Agora, não conseguiu? Vou facilitar para você. Você vai precisar primeiro saber onde seu site está hospedado. Então, você vai ter que entrar em contato com a empresa onde seu site está hospedado para você poder logar no painel de controle dessa empresa. Então, todas as empresas de hospedagem têm os seus painéis de controle, onde você faz ali o seu login, você vai ter acesso às configurações do seu servidor. Então, a primeira coisa é você identificar onde que seu site está hospedado para você poder fazer o login no painel de controles. E muitas hospedagens utilizam o cPanel. Outras hospedagens têm o seu próprio painel ou os seus próprios painéis. Então, isso vai depender de hospedagem para hospedagem. Sabendo que cada hospedagem ela tem um painel específico, então aqui eu vou dar um exemplo com base no host onde o nosso site aqui está hospedado, que é a TurboCloud. Quer dizer que no seu caso vai ser igual está aparecendo aqui? Não. Mas aí você tem que entrar em contato com a empresa onde seu site está hospedado para você ter acesso ao painel. Uma vez que você tem acesso ao painel, e aqui, ó, nós estamos utilizando a TurboCloud, então a TurboCloud ele tem o cPanel. Então, se você estiver na TurboCloud ou estiver em um outro host, né, uma outra empresa de hospedagem que também utilize cPanel, então você vai fazer o que eu vou ensinar aqui. Se na hospedagem do seu site, na empresa que seu site está hospedado, não tem o cPanel, o que você vai ter que fazer? Entrar em contato com o suporte para verificar como que você faz para acessar o gerenciador de arquivos. Então, você vai observar que aqui, ó, nós temos aqui o gerenciador de arquivos. Né? Isso aí é padrão. A maioria das hospedagens tem esse item, gerenciador de arquivos, então você vai ter que acessar o painel da hospedagem para ter acesso ao gerenciador de arquivos. E aí, acessando aqui o gerenciador de arquivos, você vai ver que tudo vai ficar muito fácil aí para você conseguir se situar. Então, a primeira coisa é essa. Se você não está usando o cPanel, entre em contato com o suporte e fala o seguinte, ó, como que eu acesso o gerenciador de arquivos? Mas antes disso, verifica no painel se você já não acha ali o gerenciador de arquivos, porque geralmente é muito fácil você encontrar dentro do painel da hospedagem. Encontrou o gerenciador de arquivos? Aí é muito simples, você vai clicar no gerenciador de arquivos e você vai acessar um diretório similar como esse aqui. Geralmente, quando você acessa o gerenciador de arquivos, você vai notar que você vai ter aí, provavelmente aqui o public HTML ou public FTP. Ah, Felipe, para mim não está aparecendo nenhum nem outro. Então pode ser que já esteja aparecendo uma estrutura como essa aqui, tá? Com esses arquivos aqui. Você vai ter o WP Admin, que é uma pasta, o WP Content, até mesmo o WP Includes, né? Então, se você tiver os arquivos similares a esse aqui, então quer dizer que você já está dentro da raiz onde o WordPress está. Se você acessar aí e estiver para você aparecendo o Public HTML ou Public FTP, você vai ter que entrar clicando em cima dele. Então, é a única diferença. Se o seu site estiver instalado em um diretório, como por exemplo, blog, ou qualquer outro diretório, você vai ter que acessar o diretório para poder cair nesses arquivos aqui. Então, quando você cai nesses arquivos aqui, você vai observar que você tem aqui, ó, o wp-config, tá vendo? Então, aqui no wp-config é onde a coisa vai acontecer, tá? Então, você vai pegar aqui, você vai clicar com o botão direito e vai pedir para poder editar, tá? Então, simplesmente isso, você vai editar esse arquivo por aqui mesmo. E aí você vai observar que quando você acessa aqui esse arquivo, olha o que aparece aqui. Você tem aqui o DBName, que é o nome do banco de dados onde o WordPress está instalado. Você tem o DBUser, que é o usuário do banco de dados. E você tem aqui também o password, né? Você tem aqui essas informações que vão ser informações que você precisa. Então, você vai ter que primeiro acessar esse wp-config para ter acesso ao nome do banco, ao usuário do banco e também a senha, porque pode ser que você precise disso. E aí, uma vez que você já tem acesso a esse arquivo, você vai ter que voltar lá para o cPanel ou então para o painel
de administração do seu site dentro da hospedagem e você vai ter que procurar aí por banco de dados ou PHP-MyAdmin. Ou vai aparecer um ou vai aparecer outro, pode ser que apareça banco de dados, clicando em banco de dados você vai ter o PHP-MyAdmin. Tá com dúvida, não está encontrando? Suporte da hospedagem e pergunta, como que eu acesso o PHP-MyAdmin? O PHP-MyAdmin é o gerenciador de banco de dados, né? Onde você vai ter acesso ali a todos os bancos que você tem criado e, obviamente, o banco onde o WordPress está instalado. É só você perguntar o suporte da hospedagem que você vai conseguir chegar facilmente. Então, a gente vai ter que acessar o PHP-MyAdmin. Em algumas hospedagens, quando você acessa o PHP-MyAdmin, ele já entra lá mostrando todos os bancos e dentro de cada banco todas as tabelas, é o que provavelmente vai acontecer aqui. Se na hora de você acessar o PHP-MyAdmin ele pedir qual é o banco, qual é o usuário, qual é a senha, o que você vai fazer? Lembra que você editou aqui o wp-config? O wp-config tem tudo isso. Ele tem aqui o nome do banco, ele tem aqui o nome do username, do usuário, e ele tem aqui a senha, né? Entre aspas aqui. Você vai ter que pegar exatamente aqui o banco, o usuário e a senha e colocar caso ele peça essas informações para você entrar no banco. Então é somente essa diferença. No meu caso aqui, ele provavelmente não vai pedir, então eu não preciso utilizar. Mas eu já estou te dando um caminho para você poder acessar o banco. Caso ele peça aí o usuário e a senha, você sabe onde você encontra, é dentro do wp-config.php. Então, ó, clique aqui em PHP-MyAdmin, você vai observar que ele já entra aqui, ele não me pede o usuário, não pede senha nem nada. E aí, pode ser que no teu caso, você tenha vários bancos aqui, ó, e aí você vai se perguntar, ué, mas onde que o WordPress está instalado? É muito simples também. Aqui no wp-config, a gente consegue identificar, ó, dbname, artista motion, underline wp56, ou seja, é esse camarada aqui, ó. Tá vendo? É igualzinho. Então, se tiver mais de um banco aqui, você consegue saber qual é o banco que o WordPress está instalado através do wp-config. Aí, obviamente, eu vou mudar esses dados depois aqui, porque são dados sigilosos, você não pode ficar exibindo esses dados aí, porque são dados muito sigilosos, ok? Então, eu vou mudar depois naturalmente. Então, sabendo que esse banco aqui é o banco onde o WordPress está instalado, agora fica tudo, ó, melzinho na chupeta. Eu vou pegar, vou clicar em cima dele. Quando eu clico em cima dele, você vai observar que vão abrir várias tabelas aqui. Observação que eu faço. Pode ser que você tenha aqui paginação. E aí, tendo a paginação, você vai ter que navegar entre as outras páginas para ver as outras tabelas, porque a depender dos plugins que você tem instalado no seu site WordPress e de diversos outros recursos, você pode ter mais tabelas. Então, você, obviamente, pode olhar aqui e ter muito mais tabelas do que está aparecendo aqui para mim, e aí você vai ter que tomar o cuidado de ter que navegar entre as páginas aqui onde que tem as outras tabelas para você procurar uma tabela que você vai precisar. Qual é essa tabela? O WP Users. Pode ser que no seu caso não seja WP Users, pode ser um outro prefixo qualquer aqui, pode ter um prefixo antes do WP, pode ter um prefixo no lugar desse WP, mas foca o seguinte, procura pelo menos o underline users. Por que eu estou falando isso? Porque a depender de como que a instalação do seu WordPress foi feita, pode ser que tenha sido utilizado um prefixo diferente. Isso é possível. E aí vai estar diferente. No meu aqui está WP Users, no seu pode estar FC Users, TP Users ou qualquer outro prefixo underline users. Vai depender como que o seu WordPress ele foi instalado. Mas foca o seguinte, procura a tabela que tenha pelo menos o underline users, que é essa tabela aqui que a gente vai precisar acessar. Essa tabela aqui armazena os usuários do WordPress. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima dela. No meu caso aqui é o WP Users. Quando eu clico, você vai observar que só tem um usuário aqui. Quem é esse usuário? Olha aqui, ó, quem está aparecendo aqui, ó. User Login, é o admin. Então, eu já sei que esse usuário aqui é o admin. E, obviamente, que muito provavelmente no seu caso, você tem o admin e você quer recuperar a senha do admin. Agora, se tiverem outros usuários, você pode recuperar a senha do usuário que você quer de acordo com o privilégio que esse usuário tenha. O que você vai ter que fazer aqui? Eu vou ter que vir aqui e clicar em editar. Quando eu clico em editar, você vai ver que nós temos aqui, ó, o admin e nós temos aqui o user pass. E aí está esse código aqui. Muita gente acha que chegou aqui, é só copiar isso aqui é senha. Não é, porque está criptografado. O que você vai ter que fazer? Aqui vem o pulo do gato. É nesse momento aqui que eu vou colocar uma nova senha. Eu vou vir aqui nesse drop down aqui, ó, vou clicar. E aí eu vou ter que procurar aqui o seguinte, ó, MD5, M de Maria, D de dado, 5. Você vai mudar para MD5, agora sim você coloca a senha que você quiser. Eu coloquei 1, 2, 3, mudar,
arroba, somente isso, arroba jogo da velha, M maiúsculo. Eu vou até pegar isso aqui e colocar aqui no bloco de notas para depois não esquecer. Por que eu estou colocando aqui essa senha um pouco mais segura? Porque aqui no servidor tem um sistema de bloqueio de senhas muito fáceis. Então, se eu colocar uma senha muito fácil aqui, pode ser que ele bloqueie na hora de eu tentar fazer o login aqui. É uma particularidade da TurboCloud, tá? Mas no teu caso, de preferência, coloca uma senha aí segura, né? Uma senha com um grau de segurança grande aí para você não ter problema. E anota, obviamente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mudando a senha, mas para mudar a senha aqui, você tem que mudar aqui para MD5. Quem vai ser o usuário? Vai continuar sendo aqui o admin, porque eu estou alterando aqui a senha desse usuário. Vou clicar em executar, somente isso. O que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui o admin, e aí eu vou pegar aqui essa senha, que é exatamente a senha que eu acabei de alterar. 1, 2, 3, mudar, arroba, jogo da velha M, acessar e foi. Então agora eu posso clicar aqui em lembre-me depois, já estou dentro do WordPress, consegui alterar a senha. O que você tem que fazer aí? Você vai vir aqui em usuários, todos os usuários, aí vai no usuário que você acabou de alterar a senha, editar, e aqui você pode agora sim definir uma nova senha e colocar uma outra senha se você quiser. Mas se a senha que você colocou aqui dentro da tabela já é a senha segura, então não precisa fazer mais nada. Então você tem que ter acesso ao painel da hospedagem para poder alterar a senha do seu usuário WordPress. Não tem como, porque é uma forma aí que você tem, talvez a última forma viável para você conseguir fazer a alteração da senha do usuário se você não conseguiu alterar por outros meios. Então não é complicado, é muito simples, é só você acessar aqui o seu cPanel ou o seu painel da sua hospedagem, você vê que você vai conseguir seguir esse caminho aí, combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, eu acho que merece um like, deixa seu like, se inscreve no canal para ter outras aulas similares a essa aqui, e o seu like é importante porque vai fazer esse vídeo aqui ser espalhado para muito mais pessoas que também possam estar precisando dessa dica aqui. A gente se vê no próximo vídeo, até lá!